Bem-vindo, Yuri, Gabriel. Todos chegando aí para a live de hoje. Jogo rápido sobre namoro cristão, o propósito de um relacionamento cristão. A gente vai tratar aqui sobre os pilares que sustentam um relacionamento nesse nível espiritual. Existe o objetivo procriativo de construir uma família, mas existe também o objetivo afetivo e humano, envolvendo homem e mulher. Basicamente, a gente tem o Instituto da Família como um produto da ação humana, do propósito, da vontade humana de querer continuar e de querer deixar um legado. Pai e mãe se associam para desenvolver um amor baseado na admiração e para deixar ambos a sua marca na vida, que é a prole, os filhos que continuam os talentos de pai e mãe, os trabalhos, as habilidades. Existe tudo isso embutido na família. Um filho quer ser igual ao pai, quer ser igual ao avô. A filha quer ser igual à avó, à mãe. Existe um senso de admiração pelos antepassados e que quando eu vou conhecer uma mulher, eu quero continuar a minha existência nela, ela quer continuar a existência dela em mim e nós queremos juntos produzir uma nova vida que continue os nossos objetivos, meu e dela. Então, existe uma construção contínua no projeto familiar que é resultado de um relacionamento dinâmico também, movimentado e profundamente ativo. O relacionamento entre homem e mulher, ele é basicamente, ele é sustentado em 4 pilares. No passional, o pilar passional, da paixão, o pilar da vocação, o pilar da comportamental e o pilar sacrificial, que é o sentido espiritual mais perfeito ali. A gente vai depois entrar na classificação rápida aqui de São Tomás. Essa adaptação, essa é uma classificação atualizada, também baseada nessa de São Tomás de Aquino, mas que traz uma realidade mais clara aqui para os casais de hoje, né? O que a gente tem aqui, hoje em dia, é ou gente se casando por aventura, querendo desfrutar do corpo do outro como se fosse um parquinho. Então existe uma relação utilitária e animalesca. A gente vai ver que o aspecto animal é importante, mas aqui é animalesca no sentido de que como se a gente fosse puro instinto. Mas é um desejo apenas de satisfazer as sensações rápidas do tesão e da vontade de fazer sexo. Ali, sem entender, sem compreender a dimensão espiritual do ato sexual. Então, de um lado você tem esse grupo e do outro aqueles que acham que o sexo ele é uma atividade mecânica separada da atividade espiritual. E que eles, achando que são anjos, não podem desfrutar sensorialmente do sexo, ou seja, ter prazer. Então é uma visão autorrepressiva, reprimida, de pessoas que acham que são anjos, mas que, na verdade, são pessoas fragilizadas por entenderem muito pouco do que é a vida espiritual, que passa pela dimensão do corpo. O espírito, ele se movimenta no corpo e o corpo se eleva pelo espírito. A vida espiritual, ela é material, ela é física, ela precisa das sensações. O que você tem que fazer é ordenar essas sensações do ambiente em que haja respeito, amor, para que essas sensações levem a um êxtase maior, que é a felicidade ali dos anjos, o éter. Esse do anjo verdadeiro, o anjo que sabe que o ser humano ele tem um corpo físico. Claro que o anjo ele mesmo não tem um corpo, mas o sentido angélico que alguns, principalmente moralistas, pensam do que é o sexo, ou do que é a vida matrimonial, só teria sentido se esses anjos que ele concebesse, se eles se achassem anjos com uma natureza corpórea ali. Porque até o próprio anjo, ele tem essa consciência
Então, o ser humano, ele tem que ter uma consciência de sua humanidade, de sua característica que é baseada numa experiência física e sensível. E o sexo, ele abre espaço para esse reconhecimento, para se ter a felicidade de sentir o cheiro, o feromônio, de sentir o outro pulsando em você. Isso é tudo muito bem, isso é tudo muito belo, isso é tudo moral dentro da ordem espiritual. O problema é que os moralistas não entendem a dimensão sensível da experiência do relacionamento, se privando ao ponto de destruir a sua identidade humana. Tem um aspecto moral, é imprescindível que haja uma afinação de princípios e valores morais entre homem e mulher. Qual é o problema dos moralistas? O erro dos puritanos, dos fariseus, seja no meio protestante, católico, judaico, muçulmano, é achar que o aspecto moral ele é o pilar central. Quando o aspecto moral ele é um dos pilares de sustentação, mas ele não é necessariamente aquilo que se sobrepõe como algo, vamos dizer assim, como se o elemento moral desmerecesse os outros aspectos e fosse mais importante, por exemplo, que o aspecto passional. Não é. O aspecto moral, ele é importante, mas ele não é fechado ali no critério, na hora de você escolher a outra pessoa. Você tem que ter uma flexibilidade moral, justamente porque um dos objetivos do sacramento do matrimônio é melhorar moralmente a pessoa amada. Se você vem com uma forma fechada, você não vai precisar do outro para melhorar. A mulher não vai precisar do homem. E agora, com essa ideia dos moralistas de checklist moral, eles querem já que venha um anjo pronto ali para eles, que a pessoa venha perfeita. E aí eles escolhem, baseado na checklist, muitas vezes uma companheira ou um companheiro que não desperta nessa pessoa, atração sexual. E você tem um casamento puramente formalista, mecânico, de aparência, em que um não deseja o outro, mas estão cumprindo apenas um protocolo institucional, como se fossem dois robôs. Isso é o erro dos moralistas. O aspecto moral, ele é um ponto, é um norte de orientação que está fora do casal. É como se fosse ali o mapa, um elemento ali do mapa de movimentação do casal, em que certos princípios não podem ser violados. Por exemplo, a ideia de fidelidade, a comunicação transparente, o respeito também à individualidade do outro, a intimidade. Um não pode ter segredo com o outro, mas existe ali um momento do dia para cada um do casal que ele quer ter seu momento a sós, com ele mesmo e até com Deus. Muitas vezes a gente mantém distância da pessoa amada, a gente olha ela de maneira mais completa. Você pode ver, quando você está um pouco distante de uma obra de arte, você consegue ver o todo dessa obra de arte. Então, o distanciamento saudável é uma maneira de eu admirar o objeto que eu escolhi amar, ali que eu escolhi admirar, para ter um panorama, uma visão global sobre ele. E aí depois mergulhar nele mais perto para desfrutá-lo sensivelmente. Em algumas categorias de arte a gente pode tocar, como na escultura. Nas telas a gente não pode tocar. Mas é como se a pessoa amada fosse uma escultura mais perfeita, que tem vitalidade, que tem mobilidade, que é vivente, claro. Toda a graça, a complexidade da pessoa humana viva, né? E ali, essa obra de arte, que é outra pessoa que você ama, você mergulha nela, sente o cheiro, o gosto do beijo, você sente a silhueta, a forma do corpo, sabendo que ela é uma pessoa com vontades e intenções e que precisa ser amada na sua liberdade. E por isso que não pode ser feito mecanicamente o sexo como pensam os moralistas, nem de maneira totalmente descompromissada e animalesca como pensam os libertinos. Então, a gente tem essa dimensão da moral como a ética, como uma referência que norteia o casal para que um reconheça o outro em Deus, em Cristo, e que seja respeitado na sua dignidade.
E é por isso que tem certas regras que precisam ser cumpridas ali. Porque senão o que vai haver é uma aventura ou até mesmo uma... Como é que eu posso falar? Uma selva. Vai ser uma atividade... nem atividade vai ser. Vai ser um mero impulso ali, canibal, em que um está comendo literalmente a carne do outro, mas não está reconhecendo o outro completamente. A gente tem e a dimensão sacrificial, por último, que é uma dimensão em que um deve morrer para o outro viver. No seguinte sentido, de que eu abdico da minha vontade, porque o outro é tão ou mais importante do que eu, porque ele merece o meu tempo e o meu serviço. E eu vou gerar mais liberdade quando eu me doar para a pessoa amada. Vou gerar mais liberdade para ela, eu vou gerar mais conforto para ela, eu vou gerar mais segurança e estrutura para ela. Logo, ela vai poder reciprocamente me amar e me servir. Então, quando o outro vira o objetivo da vida conjugal, existe um ganho total de tempo no casal. E existe uma ajuda mais perfeita entre eles, de modo que há mais produtividade. Porque o sacrifício, sobretudo para os homens, mulheres também têm, mas o homem é morrer pelo outro para libertar o outro, libertar a pessoa amada. Enfim, o matrimônio, ele é, antes de tudo, um projeto. Ele é um projeto. É engraçado porque a gente tem situações hoje de amancebo, como a gente diz aqui no Nordeste, né? São pessoas que se juntam ali, vivem juntas, mas não estão casadas perante Deus. E assim, tira e queda. São projetos que são praticamente natimortos. Todos eles já nascem com um prazo de validade. E eles falam muito sobre essa questão eles negam algumas visões dos moralistas e alguns dos libertinos que querem viver ali uma aventura sexual temporária, que esse amancebo significa isso, e que acabam se frustrando porque não quer, depois se veem frustrados e não querem continuar com aquela pessoa. É justamente porque os libertinos que se amancebam, que não têm consciência espiritual da eternidade do casamento, eles estão ali para satisfazer a si mesmos, a eles próprios apenas. É uma satisfação egoísta. E é claro que você não vai desfrutar bem essa dimensão do relacionamento, porque até no ponto de vista sexual, sensivelmente falando, o bom desempenho do sexo, e quem praticou sabe, é definido pela entrega total a outra pessoa. 99,9% das mulheres vão dizer que o sexo bom foi quando o homem se preocupou com ela, a tocar as partes erógenas, a questão de preliminares. Acho que até o pessoal exagera nessa questão de preliminares, de prolongar muito, mas é importante ter... As mulheres vão dizer isso. Quer dizer, o homem ali está se entregando de corpo e alma a outra pessoa para fazê-la feliz, até mesmo no ato aparentemente, viu? Menos espiritual que é o ato sexual. Na verdade é um dos mais, se não mais espiritual, na relação entre duas pessoas humanas. Mas até nisso, no ato sexual, é a entrega, é o serviço, é a vontade de ajudar o outro que define o desempenho, define a qualidade. Então as mulheres, 99% vão dizer que o ato sexual, a qualidade técnica desse ato é definido pela entrega do outro a ela, do homem a ela, e vice-versa. Então a gente tem um aspecto ruim do amancebo, né, de morar junto, de se juntar, que é esse uso do outro, objetificar o outro. Mas acontece ali de eventualmente, você vê, quando você tem uma consciência espiritual, até mesmo você está numa relação que é fundamentalmente
errado, é um erro fundamental grave, né? Você se juntar sem estar casado. Mas até pessoas que, nessa situação, que têm uma consciência espiritual transcendente, uma consciência elevada do que é o relacionamento, elas conseguem transformar, isso é muita exceção da regra, transformar esse morar junto ali em um esboço para o casamento cristão. Então a pessoa está ali, mas ela vai saber que aquela situação de morar junto, ela está desajustada, errada, ela leva ao abuso, ao enjoo, ao desgaste. Pode ver que quem até pratica fornicação, quando você não tem identificação com a outra pessoa, mínima, é como se tivesse uma ressaca, a pessoa sai cansada, parece que levou uma surra, porque não tem prazer de verdade. E é como se o amancebo, o relacionamento ali de estar junto, ajuntado, como se fosse uma contínua convivência cansada. É uma ressaca continuada. Um só está usando o outro como um boneco de cera ou uma... Aquelas mulheres de plástico que os homens usam, né? Só que com mais qualidade, né? Com mais qualidade, com mais riqueza ali. Mas é literalmente o outro objetificado. Tanto que há, de fato, esse desprezo logo após o ato sexual, para quem é quase um depoimento unânime para quem vive amancebado e conjugado. Mas, por quê? Porque as pessoas hoje em dia estão nessa ânsia de querer testar, de querer experimentar fisicamente algo para saber se gostam ou não. Então aí é, de alguma maneira, o ser humano escravo dos seus sentidos e que abandonou a própria inteligência. As pessoas que estão amancebadas, elas vivem no estado baixo de inteligência humana e vivem no estado alto de animalidade. Porque elas não compreendem que a qualidade do relacionamento é que os instintos, a vontade e o desejo, que são elementos importantes, estejam conectados com o elemento da imaginação. O elemento ali do que ela deseja ter em relação a outra pessoa, da forma mais perfeita. Ou seja, o modelo, meio que um elemento platônico, como se a outra pessoa que ela deseja ter para sempre fosse um modelo que ela sempre desejou. Então, essa vida ali pré-conjugal desregrada que o amancebo traz, né? Quem está juntado ali sem estar casado, tem essa conotação muito baixa, mas apesar de tudo, em alguns casos, as pessoas podem extrair um bem disso e saber que isso pode ser um esboço para um casamento perfeito, e eu vou tratar de ordenar isso imediatamente. É como se, nesse caso, o estar junto, morar junto, fosse um rascunho baseado no autoconsciência. E aí, se as pessoas agirem rápido, Deus vai perdoar essa situação. Mas é muito mais provável, como bem disse o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, que um casamento às cegas dê mais certo do que você querer morar com outra pessoa antes de casar. Por quê? Porque a rapidez do casamento às cegas, quando a escolha é certeira, as pessoas estão considerando todos esses elementos que constituem um casamento bom, um verdadeiro casamento, que é o aspecto moral, junto com o aspecto passional da atração sexual, da paixão, que é importante, do amor romântico, junto da capacidade que o outro tem de se comportar bem e fazer o outro feliz, que é o aspecto comportamental.
E aí você tem a força motriz perfeita para o casamento cumprir o seu fim último e perfeito, que é a felicidade espiritual e eterna dos dois. Quer dizer que o aspecto sacrificial é a última etapa mais perfeita, mas se você não tem o elemento da paixão romântica, sexual, o elemento vocacional, que é uma coisa que é o outro tem uma afinação intelectual com você e você tem uma admiração pelo que o outro faz, né? Ou seja, a vocação do outro. Geralmente são pessoas se atraem estão no mesmo campo intelectual ou de gostos parecidos. Então, se você tem o elemento passional, o elemento vocacional e os princípios comuns que unem o casal, você já tem a estrutura básica para fazer para o casamento como uma unidade cumprir a sua missão. Aquela embarcação que é o casamento já está praticamente construída, ela só precisa navegar ao seu destino. Essa navegação, essa viagem é justamente o sentido sacrificial do casamento, em que ali o navegador, que é a mulher, está servindo e amando o piloto, que é o homem, que está guiando o navio. Então, nessa situação, até um amancebo, uma situação de morar junto, pode ser um rascunho. Se a pessoa tiver nessa situação ali, ou acidentalmente um homem morou com a mulher, ele vai ter que ordenar isso o mais rápido possível, mas ele pode tratar aquela circunstância, no caso, não pode comungar na igreja, mas vai à missa, vai extrair o significado espiritual para aplicar naquela realidade, sempre buscando a união perfeita no altar perante Deus e buscando dignificar esse cotidiano com a outra pessoa. Mas via de regra, é algo que já é, como eu disse, natimorto. Mas de tudo se extrai um bem. De tudo se extrai um bem. Então, a melhor engenharia para um relacionamento é a engenharia do equilíbrio, é a estimativa, que até nessas situações de erro fundamental, como é o amancebo, existem, que é você sempre ver o outro na sua identidade, na sua dignidade, e saber que aquela pessoa tem que preencher essas características, mas você não pode também projetar nela essa perfeição que você imagina na pessoa amada. O elemento platônico é importante. Existe algo da idealização que é muito bom, que é você ver a melhor forma da outra pessoa, que você sonhou também para você mesmo. Você sonhou uma pessoa, essa pessoa não vai vir perfeita, mas existe um modelo mais próximo disso na realidade humana, e você vai trabalhar para que dia a dia essa pessoa seja esse modelo. Então, no meio jurídico, os médicos são mais corporativistas, você vê mais isso. Então, só para esclarecer que vocação não é profissão, mas a profissão é uma parte importante onde a vocação se desenvolve. Normalmente a profissão é um meio de unir homem e mulher, pessoas que se amam ali. Então, o cara, a mulher ali, ela é uma anestesista, médica anestesista, o cara é um neurocirurgião, ela sempre admirou esse cara, mas ela vai querer que esse cara seja um bom neurocirurgião no aspecto técnico, no aspecto ético, ou seja, tratando bem as pessoas no hospital, dos mais simples aos mais com mais responsabilidade ali, em termos de medicina, eu estou falando aqui, e ela vai querer que esse cara também seja um modelo humano para toda a sociedade. Então ela está fazendo com que esse sonho platônico se torne algo real, mesmo porque Platão dizia que o sonho dele não era algo etéreo e abstrato, mas algo que deveria acontecer, senão nesse mundo, na próxima vida, na vida eterna, depois que a gente morrer. Não na próxima vida, no sentido kardecista aqui, para ninguém confundir. Mas seria isso. Então eu tenho esse sonho platônico funcionando como um motor, que é a paixão, é o elemento paixão, que os moralistas tratam de condenar
como se fosse algo ruim em si mesmo, é mais um erro gnóstico deles, quando na verdade a paixão é justamente aquilo que o próprio São Tomás disse certa vez, é uma força que se move a um determinado ponto, ou seja, é uma força de atração, é uma força de transformação, a paixão. Ela é um elemento neutro que pode ser bem utilizado se quem estiver utilizando estiver consciência do seu fim, do fim que essa energia da paixão deve atingir. Então, é a mesma coisa, só um parênteses, é a mesma coisa da palavra sensualidade. Sensualidade, os moralistas condenam a sensualidade em si mesma, mas não leram São João Paulo II quando dizia que a sensualidade é uma força neutra que pode ser bem empregada em determinadas circunstâncias, nas circunstâncias que são espiritualmente saudáveis. Então, uma mulher católica, ela tem por obrigação ser sensual, ela não pode deixar de ser sensual. Quando a gente olha o comparativo dos arquétipos, dos modelos de mulher católica comparado com o modelo da mulher protestante na história, a gente vai ver que o que caracteriza a mulher católica é mais charme e mais sensualidade, só que empregados dentro de um contexto saudável. Para quem não assistiu a festa de Babette, é um livro muito interessante. Um filme que fala justamente de uma mulher católica que vai para uma vila protestante e toda a vitalidade, toda a bossa que ela tinha, como ela gerou um impacto ali naquela vila e como, de certa maneira, gerou uma frustração ali naquelas mulheres protestantes. Justamente porque tem essa dimensão de equilíbrio entre espírito e corpo, entre paixão e ética. Todos os elementos que compõem um relacionamento cristão na sua completude, na sua inteireza. Então, a gente tem isso, né? O contexto real concreto de um relacionamento, né? É baseado na aplicação de todos esses elementos. Então, você tem a dimensão do homem animal, do homem espiritual e a harmonização dessas duas dimensões. A gente, quando entrar sobre a definição de São Tomás sobre relacionamento, sobre o que é um casamento, a gente vai ver, vai ser uma passagem rápida, mas a gente vai ver isso bem claramente, né? O elemento animal, o homem animal, ele é diferente do homem animalesco. O homem animal é importante que ele exista no casamento, no relacionamento cristão, no namoro cristão. O namoro cristão aponta para o casamento. Ele pode ser desfeito a qualquer momento. Mas, por quê? Porque ali não existe um compromisso. Mas ele tem que ser vivido como se fosse um casamento, até para a pessoa ver se é a pessoa certa, a outra pessoa amada. Então, o namoro, tudo que eu falei aqui, o namoro é um espelhamento do casamento, ainda que não tenha limites fixos e muito bem definidos em termos de temporalidade. E aí, o valor simbólico importante do noivado. Porque o noivado já se estabelece um prazo mais curto, que é a definição da data de casamento. Ali, é um aperfeiçoamento da relação do namoro. E que todo noivado aproxima o casamento, traz o casamento para a atualidade. Então, existe uma aceleração desse prazo. Mas todo relacionamento é baseado em um prazo. O relacionamento ele nasceu para acabar ou para... O namoro ele já nasce ali para acabar ou para ir para o altar. A intenção mútua dos dois deve ser fazer o possível dia a dia para que esse namoro vá para o altar. E aí tem que conhecer essas dimensões. O elemento moral ele não é o elemento isolado ou o elemento primeiro ali. Ele é um dos elementos.
O elemento sexual é um dos elementos. O elemento vocacional é um dos elementos. O elemento sacrificial espiritual é o outro elemento ali. Então, a existência temporal e material é importante. O homem animal. O homem animalesco é o que só acha que o homem é só corpo. E ele vai achar naturalmente que a mulher é só corpo, ele vai fornicar com ela, depois ele vai embora, vai deixar ela lá sonhando com ele. O homem espiritual, ele não é o homem angélico, como pensam os moralistas, né? Com a loucura de evitar beijo no namoro, com a loucura de evitar abraço e contato. Até uns cogitando a ideia antiga, que não é necessariamente católica, é uma ideia cultural, de colocar o pai no meio do namorado e da namorada, para que os dois apenas se conheçam kantianamente, ou seja, apenas tenham uma ideia vaga do outro, só por olhar. É claro que isso não vai dar certo. Até que ponto o beijo de língua gera uma vontade sexual que provoca a fornicação, que pode ser ruim ali, gerando a própria vontade sexual ali que ficou desequilibrada, aí é uma coisa que vai ter que ter a regulagem do casal. Vai ter que ter a regulagem de homem e mulher. Mas não dá para não provar do sabor do beijo do outro no namoro, porque isso é provar, isso é saber, é sentir a outra pessoa. É sentir também a alma da outra pessoa, que está no corpo da outra pessoa. O corpo é a expressão também do espírito. E eu tenho que ter a atração sexual em relação a outra pessoa, porque essa atração sexual, essa paixão, que vai fazer com que eu suporte a outra pessoa. O corpo, ele não se deteriora. Ele não se deprecia, ele muda de forma. Mas eu me apaixono pelo corpo do outro, porque é uma expressão da alma do outro. É uma expressão da alma dessa pessoa, o corpo. E ainda que a pessoa se torne uma velhinha cheia de ruga, ou o homem, um velho, todo gordinho ali, quando ele era magro na juventude, essa forma não vai morrer. O que vai mudar é o aspecto do material que compõe esse corpo. A pele vai mudar de aspecto, os ossos vão mudar de aspecto, mas a forma do corpo está ali, em uma nova formatação, em uma nova aparência relativa, mas mantendo a aparência essencial, a silhueta do corpo da pessoa. Então, existe ali um elemento divino no corpo do outro, que eu preciso já provar no beijo do namoro, contanto que se haja um ordenamento desse beijo, mas não é um ordenamento mecânico ali, vai controlar os milímetros de saliva que entra na boca da outra pessoa, até o ponto em que não provoca ato sexual. Não, é uma coisa espontânea, orgânica, é um movimento livre, não libertino, um movimento livre de contato com o outro. E que eu tenho que ter afeto, eu tenho que ter um mínimo de fisicalidade, bastante, na verdade, fisicalidade, sem necessariamente entrar na fornicação. Mas que, se não tiver, vai comprometer o elemento romântico do casamento. A pessoa não vai saber se a natureza corpórea da outra pessoa chama aquela pessoa a querer se sacrificar por ela. Chama o outro a querer se sacrificar por ela. Porque o cheiro, o feromônio, a atração pela forma do corpo, o rosto que me atrai, aquela cintura que me atrai, por mais que isso se modifique, isso foi o elemento inicial que atraiu e que vai fazer com que o outro tenha vontade de se sacrificar e lutar pela pessoa amada, da outra relação. Porque ela vai passar a progressivamente viver a mudança desse corpo. O cheiro vai mudar o tom, mas não vai mudar a essência. O cabelo vai ficar branco, mas vai ser a mesma textura no fundo de cabelo. Aquela pessoa tem um DNA, tem uma etnia, certo? Tem uma forma de crânio, tem uma forma de
de boca que me atrai. Ah, a boca ficou mais caída. Não importa. Aquele foi o estupim, aquela foi a fagulha, aquela foi a labareda, aquela boca toda firme da juventude, que era gostosa de beijar, foi a labareda para a outra pessoa continuar beijando aquela boca que se modifica na matéria, mas não se modifica na forma. Na forma conceitual dessa boca. Então a gente tem esse equilíbrio. A gente tem esse equilíbrio entre o elemento da paixão e o elemento espiritual. O elemento da paixão aqui absorve o elemento corpóreo. Então não adianta você querer escolher a outra pessoa porque ela é boazinha para namorar, sem ter atração sexual por ela, porque você pode ir até para o altar, você pode até consumar um casamento, mas você vai se frustrar porque você não teve uma conexão corpórea com ela. Inclusive, esses casamentos são tão anuláveis quanto aqueles que casam sem uma consciência de eternidade do casamento, sem uma consciência espiritual do matrimônio. E isso está acontecendo muito meio tradicionalista. É uma visão também utilitária do relacionamento. É uma visão também utilitária do namoro. É reduzir o outro a uma forma, constituição espiritual sem forma nenhuma. É um desprezo ao corpo, é um ódio ao corpo. Isso é gnosticismo. É uma negação do corpo. Logo, é um ódio ao poder de Deus enquanto Criador do mundo e do homem. Enquanto Criador da vida. A vida se manifesta fisicamente, ela se manifesta em corpos vivos. Eu tenho que amar a constituição desse corpo vivo, eu tenho que conhecer esse corpo no contato com ele para poder casar. O corpo da minha mulher, seja você mulher, o corpo do seu homem. Então o amor é quando o bem do outro é mais valioso do que a mim mesmo. Quando eu quero dar a minha própria vida e morrer pela pessoa que eu amo. Inclusive, esse papel na relação, ele tem no sentido físico uma maior, como eu disse, ele se volta mais para o homem, porque no fim das contas, o homem ele é aquele que protege fisicamente a comunidade familiar. A mulher, o casamento, dizia Platão que todas as dimensões de conhecimento do homem estão na comunidade. Ou seja, todos os dramas, todas as lutas que existem dentro do homem são as mesmas lutas e dramas que existem lá fora na sociedade. Então, se existem níveis de poder na sociedade humana, quais são os níveis, quais são as hierarquias da ordem da sociedade? A serventil, primeira, na base, depois a comercial, depois, acima da comercial, a política, militar, e, por último, a espiritual. O homem está ligado à atividade, à segunda casta, à segunda camada, que é a atividade político-militar. Ele exerce esse papel na sociedade, que é uma comunidade mais ampla, ele deve exercer esse papel na microcomunidade, que é a família. Que é a segunda, que é a primeira igreja ali. Ela está ao lado da paróquia, a família. A paróquia é onde eu rezo a missa, a igreja onde existe o sacrifício de Cristo por excelência. Esse sacrifício se estende na minha micro-igreja, que é a minha família. E o homem ele tem esse papel físico, militar, de proteger fisicamente a sua prole e morrer pela mulher e pelos filhos. A função militar final de um soldado é morrer. Ele vai matar para gerar liberdade e ordem para a sociedade, proteger o seu país, o seu povo, mas ele tem que estar apto a morrer. Assim é o homem, tem que estar apto, o homem masculino. Né? Aqui, homem, falado para homem do sexo masculino, é morrer pela sua prole. A mulher também tem esse dever, mas é secundário. A mulher tem uma função de gerar
prosperidade financeira ela está ligada à terceira casta comercial. E a casta espiritual é exercida na dimensão familiar pelos dois. Então, o namoro ele tem que projetar todos esses aspectos. Quando a pessoa está ali, a pessoa está vivendo o namoro como se fosse um casamento, embora erros graves que denunciem, que desqualifiquem a outra pessoa, sejam suficientes para acabar. A pessoa tem o direito de acabar. Mas o homem se casa com a vocação e a mulher se casa com o homem. Não, na dimensão vocacional do relacionamento, a mulher vai exercer a sua vocação, mas o poder de decisão sobre o destino da família cabe ao homem. Ainda que ela ganhe mais dinheiro, o que não é incomum, visto que a mulher tem esse talento maior para multiplicar o dinheiro. Seja ela trabalhando mais dentro de casa ou mais fora, isso independe. O homem, seja trabalhando num emprego mais técnico, seja aquele intelectual que ganha que de alguma maneira contribui com a renda de casa, ele tem que contribuir, ainda que ele não bote mais dinheiro. O homem não tem por obrigação botar mais dinheiro dentro de casa, o homem do sexo masculino, mas ele tem que contribuir com a renda de casa e, preferencialmente, é bom que ele coloque mais dinheiro, mas não é o caso de todos. São Martin, pai de Santa Teresinha do Menino Jesus, era um caso que não botava mais dinheiro dentro de casa, mal botava dinheiro, pelo que eu sei. Mas justamente ele foi homem para proteger a mãe de Santa Teresinha, para despertar a vocação de Santa Teresinha para a santidade ali. Ou seja, ele exerceu o trabalho de soldado, de proteção física ali. E a mulher, ela tem essa função ali. Então, no casamento, isso tem que ser vivido já, isso tem que ser projetado. Claro que a função sacrificial e espiritual é o alinhamento de propósitos. Os dois não devem olhar para si. Um não deve ficar olhando para o outro toda hora. Deve se olhar para admirar, mas depois os dois têm que voltar o olhar para um destino fora deles, que é a meta do relacionamento ali. E essa meta, ela é a decisão para onde a família vai, para onde o casal vai, no caso do namoro. Ela tem que ser baseada no poder de organização financeira da mulher, no poder de pacificação de conflitos da mulher e no poder de decisão política do homem. Ou seja, vamos para tal local porque lá é uma situação mais apropriada para nós vivermos a santidade do relacionamento familiar. Sobre a questão da função comercial e da capacidade financeira da mulher, não sou eu que estou inventando, está lá no Provérbios 31, quem diz isso é o rei Salomão, então vamos brigar com ele. Toda a tradição cristã medieval e dos judeus ortodoxos é de que a mulher multiplica o dinheiro. E ao contrário do que a religião burguesa, a mentalidade burguesa que está se infiltrando no meio católico, vem defendendo. Essa ideia de que o homem, ele é homem a partir do trabalho e de ganhar dinheiro. Ou seja, reduzir o homem a uma função técnica. Isso não é masculino, não é católico. Até porque maior parte de capacidade de resoluções técnicas a mulher tem. Né? A mulher tem. E a mulher consegue vender mais, ela é uma melhor promoter, ela é uma melhor vendedora. A mulher, tradicionalmente, ao contrário do que estão inventando aí essa mídia, que a mulher não pode ver o cartão de crédito do homem. A mulher, ela é uma mulher que tem consciência de reserva, de poupar, de economia. Até Nossa Senhora, simbolicamente e praticamente, significa a economia da salvação. Ela fazia o trabalho de gestão da vida de Cristo. Mas enfim, um homem protege a família como um general guarda sua cidade e guia o seu exército. O namorado já deve ser o bom soldado ali, o sargento, para um dia ele se tornar general, que é chefe de família, no casamento. Esse é o eixo do patriarcado, né? Não são os papéis. Não é? A mulher tem um papel X ou a mulher tem um papel Y. Os papéis técnicos, não. É uma visão mais profunda sobre o papel simbólico de cada um. O homem, função político-militar, a mulher, gestão, finanças. Ambos. E aí,
o homem segunda casta, a mulher terceira, e ambos, homem e mulher, funcionando na primeira, como guias intelectuais da prole, ou seja, exercendo um papel intelectual e espiritual, tanto o homem quanto a mulher, tanto namorado quanto namorada. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Olavo rasgou essa frase viralizou. Essa frase é de São Tomás de Aquino. Falar em São Tomás, São Tomás separa o casamento na finalidade natural e animal. Aqui é a separação dele que eu queria falar. Que é a reprodução, essa é a primeira dimensão, a dimensão natural / animal. A segunda dimensão é a dimensão humana, do amor e ajuda mútua. E a terceira dimensão é a dimensão espiritual, da mútua santificação. O sexo está num ponto intermediário entre o natural, o animal, de reprodução, e do amor e ajuda mútua. Certo? Ou seja, aqui São Tomás está dizendo que se você só tem atração sexual ali, mas não tem uma admiração por elementos intangíveis da outra pessoa, ou seja, a capacidade dele ser uma boa pessoa, dele ser um bom profissional, dele ser um sujeito que é um exemplo para a comunidade em termos de bom comportamento. Se essa outra pessoa não tem essa característica, não adianta você escolher só porque você tem atração sexual por ela. Mas, se essa pessoa tem os elementos mais éticos e morais e você não tem atração sexual por ela, também não é apropriado você se relacionar com ela. Por isso que o sexo é um ponto intermediário entre o elemento natural animal, que é o da paixão sexual, que é o elemento do amor romântico, e o elemento humano, que ele classifica aqui como amor e ajuda mútua. É o sentido de serviço e caridade. Que ele classifica na dimensão humana apenas por uma questão pedagógica, porque o humano é tudo. O humano é o espiritual, é o humano estrito, e é o humano da primeira dimensão natural, animal. Mas aqui a dimensão natural animal, que é o elemento romântico sexual, para o relacionamento funcionar, tem que estar conjugado com o elemento de desejo de ajudar o outro, de servir ao outro, pelas características que o outro desperta em você. E o elemento espiritual, que ele classifica como a mútua santificação. Então o sexo ele tem esse contexto de atração. E é uma forte atração que existe por alguma razão, por uma razão fundamental. Quer dizer, eu me atraio para aquela pessoa, já é um bom sinal. Deve ser o melhor sinal. Aí depois você vai ver, se não for uma pessoa delinquente, que seja corrigível, vale a pena tentar. Porque a pessoa não deve vir pronta para você namorar ou casar. Ela deve vir com potenciais que possam se transformar em santidade. Em alguém melhor amanhã. Por isso que o elemento da paixão precede o elemento ético-moral. Claro que você não vai namorar uma pessoa totalmente amoral, imoral, desprovida de ética. Porque essa pessoa, naturalmente, ela não tem o desejo de ser melhor. A moral não é um meio? A moral é um meio para você ser um melhor ser humano. Um ser humano que se relaciona bem com as outras pessoas. Não é um fim em si mesmo a moral. Logo, essa pessoa, por não ter nenhuma base moral, ela não tem o desejo de ser uma boa pessoa. Ela não vai ser uma boa pessoa para a outra que ela escolheu viver, que ela nem escolheu no caso, né? Ela não vai ser para o outro do dia a dia, para o outro ser humano. Nem mesmo ela vai ser boa pessoa para ela própria. Como ela não é boa para ela, no fundo ela não é boa para ninguém. Então, é necessário que o elemento da caridade, que caracteriza o elemento humano, venha junto com o elemento animal, que é o elemento da atração sexual, do amor romântico, que geralmente pode vir primeiro. Que vem primeiro e depois você tem o critério ético, que é uma filtragem sobre aquela pessoa. Não para definir aquela pessoa naquele momento, mas como um sinal para que ela possa ser melhor e possa construir o relacionamento.
junto com você. Então o casamento tem um aspecto duplo na tradição católica, que é procriativo e o afeto. O namoro deve visualizar isso, tanto o afeto, que tem a ver com o elemento romântico, né? Ou seja, o desejo sexual, mais a admiração pelas qualidades da outra pessoa. E o elemento procriativo, que vai ser consequência, que é a finalidade de gerar vida da família. E o namoro sempre está apontando também para isso, para algo comunitário, próprio do relacionamento a dois, que é a geração de vida, a produção de vida, sem interferência humana, deixando que Deus aperfeiçoe essa vida. Por isso que a vida é sagrada desde o ventre da mulher, ali, o nascituro, o feto, o bebê, já é algo de divino desse relacionamento. Idealmente, sempre acontecendo o filho dentro do matrimônio. Mas ainda que seja fora, que não é o ideal e perfeito, toda vida vem por vontade de Deus. E é uma graça. Então, o instinto e o desejo vêm junto com a imaginação. Então, o sexo tem que vir junto com a admiração pela personalidade daquela pessoa. Por isso que a atração sexual deve ser um critério do namoro, mas não a consumação total do sexo. Não deve ter consumação de atividades sexuais ali, mas deve ter uma tensão sexual, que é justamente a vontade e o gosto do corpo do outro. É o gosto pela forma física que o outro tem. Como diz Olavo, falando sobre essas questões, as características do relacionamento que São Tomás traz, né? Não existe nenhum sexo puramente animal, nem o sexo casual, a fornicação é puramente animal. Porque, no fundo, o sexo revela ali o desejo implícito de amar a outra pessoa. É um cansaço de si mesmo, é o desejo de amar a outra pessoa. Todo sexo, por mais casual que seja, tem isso embutido lá dentro. Acontece que, pela falta dos outros critérios ali analisados, a qualidade moral da outra pessoa, ou ali o desejo de serviço, ali foi uma coisa acidental aquele sexo. É claro que ele vai precocemente acabar, ele vai ser um meio de destruição do relacionamento, esse sexo, porque ele não foi harmonizado, ele não foi produto da inteligência, de uma vontade preconcebida, ele foi produto de um instinto isolado. Zondi, o psicólogo húngaro, ele diz que são duas dimensões que o sexo traz, né? Aliás, que o relacionamento traz. É o impulso de sexo e o impulso de contato e amor. Esse impulso de contato corresponde à dimensão humana de São Tomás de Aquino, que é o amor e a ajuda mútua. Então, você vê que para funcionar, de acordo com Leopoldo Zondi, esse gênio da psicologia, que traz a teoria da transgeracionalidade, é que tem que ter uma dimensão do sexo e a dimensão do contato. O contato é baseado nessas características humanas de correção, de bondade, de serviço, de caridade, de consideração. Mas tudo isso, o desejo de servir sempre aquela pessoa, com base nessas características humanas, tem que ser baseado num elemento platônico, romântico, que é aquela pessoa ter características que eu sonhei para ela e para ter para mim também. E se tem esse elemento, aí se tem o elemento da caridade, vontade de ser um ser humano melhor, já existe
Meio caminho andado aí. A segunda metade, o segundo 50%. A primeira metade, o primeiro 50% ali é a conexão física. Pura. Animal. O animal só se torna animalesco quando desprovido das qualidades relacionais de caridade. E o elemento ético, ele é um elemento móvel, um elemento que gira. São os princípios norteando ali o bom comportamento e a boa conduta entre os dois. É isso. Espero que eu tenha colocado ali aqui um pouco da dimensão do namoro, né? O namoro como um esboço para o casamento e como tendo uma flexibilidade para você fazer a avaliação com base em todos esses elementos. É isso. Boa semana a todos. Deus abençoe.